Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Nesse vídeo nós vamos explicar detalhadamente para vocês a central multimídia que vem no BYD U1. Bom, essa central aqui, uma das coisas legais dela é a possibilidade de você poder rotacionar ela com o botãozinho aqui no volante, né? Você pode colocar ela na vertical ou colocar ela na horizontal. Se vocês estão prestando atenção, dá para perceber que ela parece muito um tablet, mas não é que ela parece. Na prática, ela é um tablet de 12,8 polegadas, né, aí na diagonal. Outra coisa também, resolução Full HD, né? Então é aquela resolução muito boa que a gente tem aí em vários dispositivos. Também não podemos esquecer como ela funciona, né? Então ela tem um processador de 8 núcleos com 2 GHz de frequência. A memória RAM dela é de 8 GB e a memória de armazenamento é de 128 GB. Agora, sistema operacional aqui eu já vou dizer para vocês, é o Android 10. Apesar da BYD chamar isso aqui de central multimídia de Link, na prática é um Android personalizado para funcionar não só como central multimídia, mas também diversos ajustes do carro a gente faz diretamente por essa central multimídia. Falando aqui dos menus principais. Essa é a tela inicial da central, onde você tem, por exemplo, mapa de GPS embarcado. Esse mapa de GPS aqui, o mapa é fornecido pela HERE, marca que a gente já viu em vários carros de categoria inclusive Premium. E o aplicativo, né, o software que é utilizado aqui no mapa é da Telenave. Se você conectar a central multimídia em um celular roteado, você tem até mesmo informações de trânsito em tempo real. E você consegue, por exemplo, procurar aqui estações de carregamento. E eu vou dizer para você que funciona bem isso. Além do mapa de GPS embarcado, você tem aqui essas opções de menu que você consegue personalizar. Aqui no caso eu estou com um player de áudio, que eu estou usando um pendrive, eu estou lendo o áudio do pendrive. E aqui, por exemplo, eu tenho o menu do telefone, mas olha só. Se você apertar aqui e segurar, ele vai te dar as outras opções. E aí você consegue, por exemplo, personalizar. Se eu quiser colocar o atalho do Spotify, se eu quiser colocar o atalho do telefone, então você faz essa personalização da sua tela inicial para as funções que você mais utiliza. Além dessa tela inicial, quando você rola a tela para o lado, aí já aparece mais um tablet Android, né? Que você consegue ver vários aplicativos aqui. Boa parte desses aplicativos são funções de configuração do carro que você vai acessar por um outro menu. Alguns sim, alguns não. Por exemplo, os que não são. Spotify é um aplicativo dedicado. Esse aqui que é o álbum, que se você tiver, por exemplo, um pendrive ou um micro SD card com as informações, você vai usar esse aplicativo para fazer leitura. E você tem, por exemplo, o Media Center, que é, mais uma vez, um aplicativo de leitura de arquivos diversos. E alguns deles são atalhos para as funções que você configura no carro. Então o que a gente consegue ver aqui é uma utilização muito parecida com o Android. Inclusive, olha só, aqui eu tenho a tecla Home e nessa daqui ele te mostra as aplicações abertas, que como no Android você pode matar as aplicações abertas com muita facilidade. O sistema de climatização está totalmente integrado na central. Não tem como você fazer nada de ajuste de climatização sem usar a central. Então a gente já tem aqui as informações resumidas do sistema, né? Temperatura, direcionamento, velocidade, recirculação. Mas quando você aperta aqui, aí ele expande em tela grande as funções do ar-condicionado. Então aqui, ó, você tem aqui o ajuste de temperatura. Alguns vão pensar, pô, mas se tem duas temperaturas aqui, ele é bizone. Não, ele é single zone, porque quando você mexe aqui na temperatura, ó, ele mexe nos dois lados, tá? Então é um ar single zone, apesar de ter aí os dois números. Aí aqui você consegue ter as outras funções, velocidade aqui do ventilador, aqui você tem o direcionamento do ar-condicionado, você também consegue ter a função aqui, ó, se você quer o ar-condicionado ligado ou não, então ele vai ficar só no modo ventilação ou com o ar-condicionado ligado, máxima climatização, desembaçador do para-brisa, desembaçador traseiro, e se você quiser fazer ajustes mais avançados, tá vendo aqui, ó, AC Settings, você vai ter uma espécie de tecla de atalho
para você entrar nas funções mais detalhadas do ar-condicionado. Cabe destacar que além de você ter aqui, ó, para reduzir a velocidade do ventilador do ar-condicionado quando você atende uma chamada telefônica, você pode configurar isso. Recirculação automática, você também pode configurar isso. Você pode colocar o ar-condicionado no modo confortável ou no modo mais econômico para ajudar a poupar a bateria do veículo. E tem mais coisas. Esse menu aqui é muito importante, porque através desse menu você vai acessar diversas informações do veículo. Então olha só, todas essas informações são as principais aqui do lado. Então você começa aqui no menu de link, que são informações relativas à central multimídia. Depois você tem aqui o de Pilot, que são em relação às assistências à condução. New Energy, do consumo de energia e configuração do carro. Aqui onde você configura diversas coisas do carro, muitos ajustes do automóvel você vai fazer nesse menu. E aqui o estado do veículo, né? Então você pode programar, por exemplo, intervalo de manutenção e ter informações mais detalhadas se está tudo em ordem com o veículo. Primeiro menu, o de link, é onde você configura várias coisas da central, como por exemplo, essa central você pode conectar num celular roteado. É esse menu aqui, o Wi-Fi, que quando você entra nele, você pode procurar as redes, inclusive eu já conectei aqui a central na minha rede residencial, ou se você tiver, por exemplo, um celular roteado, ele vai aparecer aqui para quando você está em trânsito, você fazer a conexão da central no seu celular roteado. Agora aqui temos o Personal Hotspot, ele está desligado, porque aí é a central mandando o sinal. Já vou dizer para vocês, pessoal, essa central ainda não tem conexão embarcada, aquela conexão que já vem com um chip de linha telefônica habilitado. Mas eu vou dizer, isso é uma coisa que a BYD deve ter nos carros e a central já está preparada. Aí nós temos aqui o menu Bluetooth, que é justamente para você poder conectar aí um smartphone por Bluetooth na central multimídia. Depois, você tem o menu de áudio. Aqui é muito legal, porque quando você configura o som do carro, ele tem, a BYD tem essa parceria com a Dirac. Essa empresa aqui é especialista em processamento de áudio. Então você consegue colocar o som do carro simulando uma sala de alta fidelidade, um ambiente de música ao vivo ou simplesmente desligar essas configurações. Você ainda tem o Loudness. Aqui eu gostei bastante porque você tem um equalizador de 5 bandas, né? Você vê vários carros aí, às vezes só com 3 bandas, aqui são 5. E você já tem algumas configurações aqui pré-definidas, ou você faz a sua customizada. Você também tem aqui para conseguir fazer o fader e o balance do áudio, e aqui você configura os volumes, né, padrão, de mídia, do Viva Voz, do volume de voz, que é quando você dá comando de voz, e aqui a navegação do GPS. Aí dentro ainda desse menu aqui da D-Link, você tem configurações da tela, né? Então aqui, ó, você pode configurar o brilho da central. Aqui você tem a tela de espera, que você pode deixar apagado ou configurar diferentes tipos de relógio. Aqui você tem a indexação do brilho com as funções da multimídia. Você pode escolher temas diferentes, ó. Então você tem o tema escuro, o tema claro ou automático de acordo com o ambiente. E este daqui é o dimer do painel do carro. Então aqui, ó, quando você mexe aqui, ele altera o painel à frente do motorista. É importante observar isso, porque geralmente o controle de dimer fica em algum botãozinho aqui perto do volante ou coisa do tipo. Nesse carro, você vai fazer a configuração direto pela tela da central multimídia. Você ainda tem aqui um menu de software, que olha só, Vehicle Version. Tá vendo aqui Upgrade? Então, esse carro ainda não é conectado, mas no futuro ele vai ser. E aí você vai poder fazer upgrade diretamente do software da central. É como se fosse um tablet. Aí você tem aqui alguns detalhes das versões de software. Tá vendo aqui, ó, e-mail. Tem um número de e-mail. Por quê? Porque esse carro em algum momento será conectado. Tanto é que o e-mail está aí. Você pode fazer aqui um reset para as funções de fábrica ou resetar todos os ajustes da central. Lembra que eu falei que era uma central Android? Aqui que a gente descobre isso, ó, nesse menu Apps. Inclusive quando você clica aqui,
ele te mostra todos os apps que estão instalados no carro, né? Alguns são aqueles que a gente já conhece de Android, tipo Calendar, mas tem alguns que são específicos do veículo, como esse aqui do ar-condicionado. E aí você consegue ver o quanto cada aplicativo está usando e até mesmo as permissões, exatamente como funciona aí numa plataforma Android. Falei também do armazenamento, lembra que eu disse que era 128 GB? Quando você vem aqui em Storage, ele mostra, ó, capacidade total 128 GB, só que já tem várias coisas instaladas aí, inclusive o próprio sistema operacional do carro. Então o espaço disponível para você poder instalar mais coisas ou colocar arquivos de mídia, ali está de 53 GB aproximadamente, né? E aqui ele mostra como está o uso no geral das aplicações, né? A memória cache e tudo mais, exatamente como funciona aí numa aplicação Android. Você também tem aqui o menu de segurança, né? Que são algumas coisas também relacionadas à parte de instalação de aplicativos, que claro, é um sistema operacional todo configurado para a BYD, então você tem aí alguns ajustes específicos. Aqui você também tem a questão de permissões, né, do que quais são os aplicativos que podem acessar determinadas funções, e isso aqui é configurável. E aí você também tem alguns outros menus relacionados a essa parte de sistema operacional, né, acessibilidade, aqui se você quiser ter algum aplicativo em auto start, e aqui notificações. Então se tem algum aplicativo que fica mandando muita notificação, você pode simplesmente vir aqui e desabilitar. Agora, tem que saber o que está fazendo, né? Porque quando você mexe nessas configurações aqui, e como isso controla funções do carro, pode interferir em alguma coisa se você mexer naquilo que você não sabe. E aqui na parte More, você ainda tem mais alguns ajustes, como por exemplo, tempo, né? A hora, né? Então você tem aqui que você pode programar, você pode deixar sincronizado automaticamente com o GPS. Você tem aqui os menus onde você consegue escolher unidades, a língua, né? No caso, esse carro tá só com inglês. E quando a gente vem em pesquisa aqui, ó, tem português de Portugal. Ainda não existe o português do Brasil, mas isso também é uma atualização que já está prevista para o mercado brasileiro, e essa central vai ser atualizada aí para português do Brasil. Então você consegue configurar também as unidades, ou seja, neste menu de link você configura todas as coisas relacionadas à central multimídia. O próximo menu é esse aqui, o D-Pilot, que é os sistemas de assistência à condução que vem aqui no carro, também configurados pela central multimídia. Bom, primeiro item, Driving Assist. Então já de cara ali nós temos o LSS, que é o sistema de permanência de faixa do carro. Então quando você aperta aqui, ó, você pode dizer se você quer ele ligado e se você quer também que ele te avise com um som, com uma vibração ou com os dois. Então você vai configurar como o LSS vai se comunicar com você aqui através do volante. Você também tem aqui, ó, leitura de placas, né? Então você clica até aqui no I, ele vai dizer que ele consegue fazer a leitura de placas. Então, basicamente, velocidade de estrada, né? Passa lá, tem a placa com a velocidade, ele faz a leitura e coloca aqui no painel para você. HMA é o farol automático. Quando você clica aqui, ele já te explica, ó, High Beam Assist, né? Então, com essa função ligada na estrada à noite, ele vai comutar automaticamente o farol alto. Se você não quiser usar a função, é só você desligar aqui. Aí você tem o menu Activity Safety. Então, o primeiro é o aviso de colisão, né? Então aqui, ó, você pode dizer se você quer ele ligado ou não, e aqui está a explicação de como funciona. A frenagem automática de emergência, né, também pode ser configurada. Então você tem aqui, se você quer ou não ela ativa, e quando você clica no I, ele vai te explicar as condições de funcionamento. Indicador de ponto cego, você tem ele ligado aqui, mesma coisa, apertou, ele vai explicar como é que funciona. Só que esse menu, você também tem aqui no console. Então você pode, através do console, ligar e desligar ele ou pela central. Programa de estabilidade do carro, que é o ESC. Se você quiser desligar, para que você desliga o ESC? Para quando você vai, por exemplo, passar num lugar onde tem um pouquinho mais de lama, né? Para que ele não corte o motor do carro, deixe o carro patinar e você não fique atolado, você desliga o controle de estabilidade, por exemplo. E também tem o HDC, né? O Hill Descent Control, que é aquele que freia o carro automaticamente em descidas mais íngremes. Você pode ligar ou desligar.
E por fim, o Park Assistance. Então aqui você pode desligar os sensores de estacionamento ou ligar, e você também consegue fazer isso pelo botão do console. Então você tem o botão direto aqui ou direto pela central. E aqui, ó, Panoramic Images. Então aqui é que está aquelas câmeras de 360 graus do carro, né? Você consegue fazer várias coisas. Então você tem aqui, por exemplo, um método 3D da câmera, onde você consegue rotacionar e ver o carro. Você já tem algumas posições pré-definidas de câmera, onde você já pode escolher direto essas posições pré-definidas, ou então várias outras imagens, né? Dianteira, traseira, do lado esquerdo, lado direito, grande angular dianteira, grande angular traseira e os dois lados do carro. E se você quiser também, tem uma outra coisa que a gente vai mostrar dirigindo, que é o carro transparente. Então aqui, ó, quando você aperta aqui, o carro fica transparente. Como é que ele faz essa mágica? Eu vou explicar para vocês dirigindo, mas basicamente as câmeras, enquanto você está manobrando, elas filmam, gravam na memória, e quando você aperta o carro transparente, elas usam as imagens da memória que filmou na frente, dos lados e atrás para mostrar o que está embaixo do carro. Essa imagem não é tempo real. As do lado são, mas aqui você faz o carro transparente, não é o tempo real. Então, como vocês conseguem ver, aqui no D-Pilot, todas as assistências do veículo estão nesse menu aqui dentro da central multimídia. O terceiro menu é esse, New Energy. Está relacionado ao uso da bateria e as funções correlacionadas. Então, aqui nesse primeiro item, você tem a gestão da energia do carro. Aqui você pode escolher entre o Standard e o High. O que é isso? É a forma como o carro recupera energia, né? Aquele modo que alguns carros têm que se chama de One Pedal. Então aqui no Standard, quando você está usando ele deixa o carro mais solto, né? Ele faz uma recuperação de energia quando você tira o pé do acelerador, mas ele é menor. Quando você põe aqui no High, tem um detalhezinho muito pequenininho ali no meio das rodinhas que mostra ali um raiozinho duplo, né? Poderia ser maior? Poderia, né? Mas ainda assim a gente consegue ver quando está prestando atenção. E no High ele vai recuperar mais energia quando você tira o pé do acelerador. Mas essa função, você tem ela aqui no console também, ó. Então eu posso fazer a setagem pela tela da central multimídia, ou eu posso setar aqui pelo botãozinho do console. Você também tem aqui o indicativo da capacidade de carga da bateria. Aqui, parte de carregamento do carro, né? Este primeiro menu você não vai usar no Brasil. Por quê? Aqui é para você programar a recarga do veículo em determinados horários. Na Europa é muito comum, por exemplo, a energia ser mais barata à noite, né? Então o que você faz? Você coloca o carro no carregador, só que programa para ele começar a carregar só quando a energia é mais barata. No Brasil não tem utilidade nenhuma essa função. Já esse daqui é importante, porque aqui, ó, você pode ativar ou desativar o bloqueio do carregador ali, né? Então quando você conecta o carregador, se você ativar esse bloqueio, a porta de carga ela não vai soltar, a não ser que você libere na chave. Então você faz essa configuração diretamente pela central multimídia. Aí você tem um menu aqui de consumo, que mostra a quilometragem do carro, a média de consumo, o tempo de condução que você consegue resetar e também a velocidade média que você consegue resetar. Esses dois você reseta, esse daqui não dá para resetar. E aí você tem um gráfico de consumo a cada 50 km. Você consegue resetar esse gráfico, só que assim, quando você reseta o gráfico, para você ter a medição, obrigatoriamente você vai ter que rodar 50 km, porque ele vai te dar aqui o consumo médio de 50 km. Ah, mas e se eu rodar menos que 50 km? Ele vai te dar um número que não é o número real, porque ele está fazendo o cálculo em 50 km. Então, para você ter a medição aqui em kWh para cada 100 km, você vai rodar os 50 ou reseta o gráfico, ele está sempre mostrando os últimos 50 km que você usou o carro. Quarto menu, Vehicle Settings. É aqui que você configura uma série de coisas do carro, tudo via central multimídia. Então vamos começar nesse aqui, ó, Smart Chassis. Aqui você tem o Steering Mode, ou seja, quanto que você quer de atuação na direção. Você quer um modo confortável ou um modo esporte que a direção fica aqui um pouquinho mais pesada. Assistência de frenagem também, você pode configurar aqui um modo mais confortável ou um modo mais esportivo, né, a resposta do pedal de freio. E você também tem aqui, ó, para
ter mais conforto na hora de estacionar, o Comfort Parking, né? Que é uma função que está relacionada aqui, por exemplo, ao freio de estacionamento automático do veículo. Ambiente de luzes. Então aqui, ao longo do carro, você tem LEDs que você consegue escolher a cor desses LEDs. Você tem todas essas cores aqui para fazer a escolha. E você também consegue escolher o brilho desses LEDs, né? Então se você quer mais brilho, menos brilho. E tem mais. Você quer os LEDs só iluminando na frente, na parte traseira ou em todo o veículo. E você tem configurações do tipo, olha, cores dinâmicas, que elas vão mudando ao longo do tempo. Tá vendo esse aqui? Music Rhythm? Ou seja, você está escutando música no carro, ele vai fazer o LED acompanhar o ritmo da música, né? Então o LED vai mudar de cor, vai piscar de acordo com a batida da música. E aqui você tem mais alguns ajustes de como você quer essas respostas, né? Você tem métodos, né? Perfis diferentes para essas respostas. Lembra que eu falei que esse carro tinha ajuste de altura do facho do farol no vídeo de avaliação dele? Tá aqui, ó. É aqui que você faz o ajuste de altura do facho do farol. Você também tem aqui o Follow Me Home, né? E o Headlights Before Entering, que é quando você destranca o carro ou quando você sai do carro, ele mantém aí os faróis acesos por algum tempo, que você escolhe aqui exatamente esse tempo. E também tem aqui a luz inteligente de boas-vindas quando você entra no veículo. Espelhos externos, o Auto Fold, né, que é a dobrada automática. Então você pode ativar ou desativar essa função. Quando você trancar o carro, se estiver habilitado, ele vai dobrar os espelhos. Se você não quiser, é só desligar aqui. Ar-condicionado é o menu mais avançado do ar-condicionado para você colocar algumas coisas a mais, como modo econômico, modo confortável, se você quer que ele reduza a velocidade da ventilação durante chamadas, ou recirculação automática. Aqui nos destravamentos, né? Se você assistiu também o vídeo de avaliação do carro, viu que a gente mostrou algumas funções na chave de telecomando. Pois bem, tudo aquilo é configurado aqui. Você pode, por exemplo, ter ou não a função de fechar as janelas quando você aperta e segura. Você também consegue ter a função se abre ou não as janelas quando você aperta e segura. Ou seja, todas aquelas funções da chave de apertar, segurar e fazer as coisas, é aqui que você configura se você quer ou não essas funções ligadas. E aqui, por fim, um menu de notificações, inclusive um que é bem interessante é esse daqui, porque todo carro elétrico ele emite som ao andar por uma questão de segurança, para avisar os pedestres e animais da aproximação do carro, uma vez que ele é muito silencioso. E aqui você configura esse som, né? Então você tem o som standard, você tem o som da marca e você tem o som padrão do carro ou um som um pouco mais dinâmico. Então você consegue fazer essas configurações do som do veículo através deste menu aqui. O último menu aqui embaixo, Vehicle Health, é a saúde do carro. O que é isso? Questões de manutenção, né? Então aqui em cima você tem aqui a manutenção inteligente, você pode programar o intervalo da manutenção em dias, né? Ou se você quiser programar o intervalo da manutenção em quilômetros, ou as duas coisas, né? Então para você ser lembrado, você consegue programar diretamente na central. Aqui uma coisa legal, né? Como é que você faz para trocar o para-brisa, o limpador de para-brisa do carro, né? É aqui. Quando você aperta esse botãozinho aqui, ó, ele aciona o limpador de para-brisa para a posição de manutenção aí das palhetas, né? Apertou aqui, ele desligou. E por último, aqui informação do carro. Quando você aperta check, ele faz uma checagem completa e diz se está tudo em ordem. Se não tiver, ele vai dar a notificação de que tem alguma anomalia com o carro e você vai saber aqui nesse menu. E tem mais aqui nessa central. Tá vendo esse íconezinho aqui em cima, ó? Vou apertar ele porque essa central tem comandos de voz, mas você pode habilitar ou desabilitar esses comandos de voz. Eu desabilitei aqui, mas eu vou ligar para vocês, ó, comando de voz. Então ele já está ligado aqui, ele tem até a identificação aqui da zona, ou seja, se é o motorista ou se é o passageiro que está dando o comando de voz. Quer ver só? BYD, turn off climatization. Okay, I've turned off the climate control. Desligou o ar-condicionado. Então toda vez que você fala BYD,
ele se prepara para receber um comando, cancel. Vocês perceberam que eu estou falando aqui em inglês, né? Então esse comando de voz ainda não está disponível em português, mas você tem várias coisas que você consegue fazer com o carro. Inclusive ele tem aqui, ó, um menu de habilidades de voz, onde ele mostra o que você consegue fazer em mapa, no controle do veículo, no Bluetooth, no player, no sistema operacional. Então você tem aqui diversos comandos já pré-programados, onde você consegue saber que tipo de instruções você consegue dar diretamente para a central multimídia. Eu digo, são várias. Você consegue desligar o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, setar a temperatura, pedir um destino automático no GPS, abrir e fechar o teto solar, abrir e fechar a veneziana. Tem várias coisas que você consegue fazer, mas mais uma vez, isso aqui vai ser uma atualização que o carro vai receber para você poder fazer tudo isso em língua portuguesa do Brasil. Lembra que eu disse que tinha algumas telas de menus adicionais, que são esses aqui, e que eu disse que alguns eram atalhos de outras funções? Então, por exemplo, se você vier aqui na imagem do veículo, é a câmera 360 graus que a gente já mostrou lá no outro menu. Aqui, o assistente de voz da empresa, também está aqui o ícone dedicado. Então tem vários íconezinhos aqui, quando você clica em Navigation, por exemplo, você vai direto para o mapa de GPS embarcado, é só um ícone mais rápido. Claro, tem aqueles que não tem nada a ver com isso, como por exemplo, o gerenciador de arquivos. Como você tem aqui no carro a portas de conexão, que é o micro SD ou USB, você consegue com esse gerenciador de arquivos vir aqui, por exemplo, isso aqui é meu pendrive que está conectado, então eu consigo pegar esses arquivos e gerenciar eles como eu gerencio num laptop ou até mesmo num smartphone. Ele mostra ali a capacidade utilizada, e aí você consegue copiar arquivos para dentro da central multimídia. Outro que você tem aqui que é interessante é esse data monitor. Vocês estão vendo que ele está zerado. Lembra que eu falei que essa central vai ser conectada? Então, é aqui que ele vai medir quantos dados, né, foram transferidos aí quando a central tiver conectividade. Então o aplicativo já está aqui. E o aplicativo Album, para você poder fazer uso dele, evidentemente, você vai ter que usar o gerenciador de arquivos para copiar os arquivos, seja de foto ou até mesmo de vídeo para a central multimídia, para você poder fazer esses usos. E mais uma vez, aquele botãozinho para você matar as aplicações que estão abertas. Moral da história. Temos aqui um verdadeiro tablet no automóvel que está integrado às funções do veículo, né? Então ele não é só um tablet de multimídia, ele é um tablet de multimídia com aplicativos Android autorizados pela BYD. Imagino que no futuro vai dar para instalar mais aplicativos, até mesmo over the air, ou seja, usando a conexão de dados, mas sempre controlados pela BYD. Não vai dar para você colocar todos os aplicativos que você quer. A rigor, poderia ter um joguinho de Android aqui? Poderia, porque é um sistema operacional Android, como qualquer tablet, qualquer smartphone. Mas eu não acredito que isso seja liberado como é num smartphone, até porque o sistema operacional do carro está aqui. Mas de toda forma, a gente vê uma central extremamente avançada e com muitos recursos aqui no BYD Yuan. Tem mais um menu muito legal aqui na tela dessa central multimídia, que é você dividir a tela, usar dois aplicativos simultaneamente. Muitos smartphones e tablets têm, que é esse aqui. Quando você aperta ele, ele já te dá ali dicas do que você pode fazer, tipo colocar o navegador de um lado e o Spotify do outro. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas não dá para fazer mais aplicativos? Eu, pelo menos, não encontrei aqui. Só encontrei esses dois, que é o menu que ele aparece. Então, ó, quando você põe para não dividir, agora olha só. Vamos supor que eu esteja aqui com a função de rádio e eu quero dividir tela. O aplicativo não suporta divisão de tela. Vamos pegar um outro aplicativo aqui, por exemplo, o Album. Vamos ver se ele suporta. O aplicativo não suporta divisão de tela. Então, quer dizer, tem a possibilidade de você dividir a tela, mas pelo que a gente viu aqui, os únicos dois aplicativos que estão instalados que permitem é a navegação e o Spotify. Nesse momento, não tem muita utilidade esse recurso. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.